aí, galera, valeu demais para todo mundo que está chegando no canal, curtindo os vídeos, comentando e apoiando o que a gente está fazendo aqui na comunidade da verdade. Obrigado. Tô mesmo muito grato. Tô feliz com o rumo das coisas. Então, bora continuar crescendo. Vou explicar isso bem fácil. Tipo, vou provar num nível que é bem louco. E ninguém nunca ouviu assim. Vou detalhar e, cara, te garanto que você vai entender 100% como é fácil. Esse aqui tá resolvido. Bum, pronto, e acabou. Já era, vamos pro próximo. É assim que é fácil, beleza? Então, dá um like se vocês estão curtindo os vídeos. Se quer mais conteúdo, clica no like. Isso me motiva. Sério, quando vejo 30 likes num vídeo. Aí eu penso, beleza, talvez 50, depois 100. Vamos crescer juntos, bora nessa. Eu faço todo o trabalho. Vou explicar isso de forma bem simples. E vou tornar divertido, saca? Entretenimento puro. Então, vamos lá. Já estamos a 1 minuto nisso. Então, curta o vídeo, comente se quiser e vou provar isso fácil, beleza? Primeiro, Jimi Hendrix, ok? De quem estamos falando, por que falar dele? Vamos começar por aqui, ok? Jimi Hendrix, Jimi Pemares Hendrix, ok? Entenderam? Sacaram? Beleza, massa. Morgan Freeman. São 100% a mesma pessoa, sem dúvida alguma. Vou provar para vocês, ok? A gente conhece o Morgan Freeman, né? Certo. Morgan Freeman e Jimi Hendrix são a mesma pessoa. Olha só isso. Grátis. Na verdade, não é mais grátis, mas uso um programa. É o Batface. Peguei uma foto do Morgan jovem e uma do Jimmy, ok? Concordamos que esse é o Jimi Hendrix. Podemos concordar que este é Morgan Freeman. Quantos vídeos meus fãs viram para saber que 84% em verde significa que tá tudo certo? Isso confere. Sério mesmo. Isso é. Beleza? Na mosca. Entendeu? 84%. Beleza? Tá feito. Tá feito. Pra mim, eu vou falar mais sobre isso neste vídeo. Mas pra mim, pensei, isso é fácil. Aí apareceu Bubba Smith e depois Lionel Richie. Lionel Richie é o pai do Drake. Logo abaixo só apareceram 3 para cada um, beleza? Abaixo de Jimi Hendrix, Lionel Richie tem Morgan Freeman e Lionel Richie com 81% cada. Que estranho. Morgan Freeman, o segundo a se aparecer é Morgan, é o Jimi Hendrix. 84%, beleza? Tá feito. São as mesmas pessoas. Se não são as mesmas, tem algo estranho, algo que a gente não sabe. Eles são 100% gêmeos. São 100% trigêmeos, quadro, enfim, você entende? Tipo, são as mesmas pessoas, tá? Então, temos isso, é isso aí. Isso é divertido pra mim. Este é um bom vídeo. Se quiserem mais, podem voltar o vídeo e ver de novo. Mas pra mim, isso já tá resolvido, beleza? De novo, do Jimi Hendrix até o Lionel. Temos Morgan Freeman, Jimi Hendrix e Lionel. Fala sério. É ridículo. Esse aqui foi tipo, caramba, mano. Nem tão tentando esconder esse. A idade que apareceu foi 29, depois 54. Mas uau, 60%, 60%. Igualzinho, hein? Beleza. E olha só, 81, 87. Putz, mano, é uma loucura total, certo? Então, Jimi Hendrix, vamos falar do que importa, beleza? Sei que tem gente pensando, caramba, ele manja. Tô tentando ajudar vocês. Vamos lá. Então, idade do Jimi Hendrix, ok. Ele morreu aos 27 anos e nasceu em 1942. Tá escrito aqui mesmo. Então, de 1942 a 2022, são 80 anos de diferença se ele ainda estivesse vivo, né? Que ele está. Ele é o Morgan Freeman. Morgan Freeman tem 84 anos. Uma diferença de 4 anos. Esses 4 anos são importantes, tá?
Então 80, Jimi Hendrix teria 80 se ainda estivesse vivo. Morgan Freeman tem 84 anos. Ele ainda está vivo até hoje, beleza? E esses caras são velhos pra caramba, mas são saudáveis. Eles têm acesso a cuidados médicos de primeira. Vamos falar disso em outro vídeo. Semente plantada. Beleza. Jimi Hendrix, apesar da carreira curta, é um dos guitarristas mais influentes da história. O Hall da Fama do Rock o chama de maior instrumentista do rock. O rock é predominantemente branco, então ele ser negro é incrível, né? Será que foi por isso que o sacrificaram? Sei lá, cara. Tipo, tô só jogando isso fora. O personagem quis dizer sacrificar o personagem. Só quero ser claro, tá? Então, enfim, 27. Todos esses números são grandes. 2 e 7 dá 14. Então, 4. P, ele só teve 4 anos de carreira. Isso é triplo 4. Vamos continuar, beleza? 27. Aniversário dele é 27/11. It's, mano, codificaram pra magia negra. 2, 7, 2, 7 dá 14, 14 é 4, 4. É 44. Beleza? 1º de junho, Ju, papo de racista. Então, 1º de junho, 27 de novembro, 2 menos 7 é 5, né? E 1 menos 5 é 4. 4. Falei que era grande. Tá? Então, 1 era a altura do Jimi Hendrix. Era. Morgan Freeman tem 1. Então, 8 metros. Podiam ter feito 10, mas não, 8. Tô ligado. Isso é. Vocês estão ligados? Tô de boa com isso. Tá dentro do que a gente aceita. Não são 30 centímetros, porra. Não é tão. Ah, fax. 3 polegadas, tô dentro. Tô nessa. Beleza? Então, quero falar sobre isso. Nelson Mandela não é o Morgan Freeman. Será que tem alguma relação de sangue? Fatos, 100%. Sim. Não, né? Mano, sem dúvida, indubitavelmente. Isso é estranho. Essa foto aqui me lembra do álbum do Tupac quando ele tá olhando pela janela. Aleatório pra caramba. Eles não são a mesma pessoa, galera. Tem muita filmagem deles juntos. Eles não são atores ou dublês. Não são pessoas usando máscara. Não acredito nessa parada. Desculpa. Eu acredito e não acredito. Talvez em casos isolados, pode ser. Mas não em algo assim, num palco mundial. Eles estão em festas, em grandes eventos políticos públicos e por isso amo educar meus fãs, porque sei que vocês não são burros, que às vezes somos meio ignorantes sobre como certas coisas funcionam na realidade. Então, só de eu educar vocês, podem entender melhor isso. Caramba, ele tá certo, saca? Isso é real, tá documentado. Dá para pesquisar a festa, quem organizou, quem estava lá, gente grande como ele, tudo documentado. É domínio público. Quando você fala assim, pode provar as coisas. Se sua teoria é, eles usam máscaras, têm substitutos duplos e, sósias. Beleza, pode ser que você esteja certo. Eu falo a verdade. Talvez você fale a verdade, talvez você esteja certo. Mas eu e minha galera não temos tempo para essa besteira. Ou estamos em algo ou não. Esses palpites que não dá para provar, tô fora. Podemos ter teorias e discussões, mas vamos evitar essa parada neste canal. Eu não acredito nessa merda. São as mesmas pessoas com maquiagem ou próteses, ou se não, tem sósias, mas por outros motivos. Não quero falar disso, beleza? Essa mais não. Eventos políticos não. Nelson Mandela e Morgan Freeman não são a mesma pessoa. Parentes de sangue? Fatos. Morgan Freeman e Jimi Hendrix. Estão falando disso? Sim. Na real, Morgan Freeman é mesmo o Jimi Hendrix? Confundiram Morgan Freeman com Jimi Hendrix. Tem fundamento a teoria de que Jimi Hendrix está vivo como Morgan Freeman? Jimi Hendrix é Morgan Freeman? Beleza. Primeiro filme, 1971. Vamos falar disso tudo. Famoso reciclado morreu em 1970. Viu? É loucura. Morgan Freeman foi confundido com Jimi Hendrix.
A credibilidade na teoria de que Jimi Hendrix está vivo, vivendo como Morgan Freeman. Jimi Hendrix é igual a Morgan Freeman. Ok. Primeiro filme 1971. Vamos falar sobre tudo isso. Celebridade reciclada. Morreu nos anos 70. Isso é loucura, né? Celebridade reciclada. Que expressão maneira, saca? Linguagem. Isso é massa. É um negócio bem ligado. Gosto disso. Não tô dizendo se é verdade ou não. Gosto disso. Celebridade reciclada. É isso que esses caras estão fazendo. É assim que devemos ver. Reciclado soa negativo para pessoas. É como me sinto. É desrespeitoso. Tipo, vamos matar o personagem dele. Que se dane, olha só. Então, sei lá. Fica mais profundo e estranho. James Marshall, Jimi Hendrix, Johnny E. T. Hendrix. Então, ao alienígena. Nomes são codificados, você pode tirá-los de qualquer coisa. Até meu nome. Seu nome é codificado. Eu poderia, honestamente, tudo. James Marshall, Jimi Hendrix, Johnny Alien Hendrix. Ok? Uhum. Então, Morgan Freeman. Morgue. Morto e homem livre. Morreu e é livre. Pessoal, vamos lá. Isso foi fácil. Vamos acordar um pouco. Nascido em Memphis, Tennessee, Morgan Freeman. Nascido em... Prestem atenção. Nasceu em Seattle, Washington. Hendrix começou a tocar guitarra aos 15 anos. 1 e 5 é 4. Em 61, alistou-se no exército, dispensado no ano seguinte. Depois, mudou-se para Clarksville, então Nashville. Nasceu em Memphis, Tennessee. Quero ser claro sobre minhas mensagens. Eu disse que ia provar isso. Se isso não prova, não sei o que provaria. Digo isso em muitos vídeos agora. Eu gosto disso. Não todos, mas muitos vídeos. Não vou pegar a amostra de sangue. Não me importo o suficiente para isso. É assim que me importo. Me importo o bastante para fazer um vídeo e provar do meu jeito. O suficiente para traduzir a informação. Dou para vocês e podem usar ou não. A escolha é sua. Mas é assim que eu funciono. Este é meu nível de prova. É o quanto me importo com esses fãs da aí. Ah, não ligo tanto pra eles. Tipo, minha família, gosto de vocês. Me importo mais com vocês do que com esses fãs da porra. Não quero saber quem é Morgan Freeman. Prefiro saber quem você é, conhecer suas lutas, beleza? Sou uma pessoa do povo. Mas enfim, nem aqui nem lá. Então, Morgan Freeman nasceu em Memphis, Tennessee. Filho de Mamami Edna, professora, e Morgan Porterfield Freeman, barbeiro que morreu de cirrose em 1961. Agora vamos falar de datas. Então, 1961. Freeman dançou na Feira Mundial de 1964 e foi membro do Opera Ring Musical Theatre Group em São Francisco. 1 e 5. 4, certo? Jimi Hendrix foi para Berkeley, na Califórnia, casa da amiga da família, Sra. Champ, que cuidou e tentou adotar Hendrix. Foi aí que Al viu seu filho pela primeira vez. 2 quatros. Interessante, né? Morgan Freeman ficou famoso nos anos 70 pelo seu papel na série infantil The Electric Company. Anos 70. Freeman atuou nas peças de Shakespeare Cor Real, A Mest e Júlio César. A primeira lhe rendeu um prêmio Obie. Obi-Wan Kenobi, Obi-Trice, Cora, Cor, Coron. Né? Tem muito jogo de palavras que eles brincam. Em 1970, antes da morte acidental em Londres por asfixia causada por barbitúricos, asfixia tipo não respira, não fala, em 18 de setembro de 1970. De novo, caso não estejam ligados, Morgan Freeman ficou famoso nos anos 70. Em 1970, Jimi Hendrix morreu. Coincidência? Morgan Freeman recebeu sua quinta indicação ao Oscar por interpretar Nelson Mandela em Invictus. Então, pessoal, ele interpretou o Nelson Mandela. Ele é Nelson Mandela. Eles se parecem e realmente parecem. Ele de fato interpretou o Nelson Mandela, mas não são a mesma pessoa. Optou, em vez disso, por se alistar na Força Aérea dos Estados Unidos. Este é Morgan Freeman. Jimi Hendrix alistou-se no exército dos EWA, mas foi dispensado no ano seguinte. Em 16 de agosto de 2015,
Hines, de 33 anos, foi assassinada em Nova York, certo? Este é um dos filhos dele que Freeman e Collie Lee adotaram a neta postiça de Freeman, Edenia Hines, e a criaram juntos. Ela morreu em 16 de agosto. 1 em 6 é o quê? 6. Então 2015 separe. 1 em 5 é 6, então 2, 6. Então você tem 6 e 2, 6. 6, 6, 6. 33 anos. Isso é mais um 6. 33 níveis do rito escocês. É sinistro, assustador, sacrificial e estranho. Vamos deixar assim. Em dezembro de 2010, Freeman juntou-se ao presidente Bill Clinton, ao presidente da Federação de Futebol do Zenaquarcira, Sunil Gulati, e ao jogador Landon Donovan em Zurique, para apresentar a candidatura do Zewar para sediar a Copa do Mundo FIFA de 2022. 2, 2, 2, 6 ou 2, 4. É loucura, cara. A voz grave de Freeman é considerada única, icônica e reconhecível, tornando-o frequentemente a escolha preferida para a narração em filmes e documentários. Eu poderia falar o dia todo sobre suas conquistas, mas não preciso. Não é disso que o vídeo trata. Vocês podem consultar a Wikipedia. Qualquer um pode ler sobre eles na Wikipedia, então por que eu detalharia o quão incríveis eles são, né? Exatamente. Vou só dar os fatos principais. Vocês querem mais informações? É para isso que tem cérebro e mãos para pesquisar essa parada no Google. Bem, sabe, por onde começo? Tá, quando foi que o Morgan Freeman entrou nessa parada? Bum, você vai achar as mesmas coisas. Faz tua pesquisa, descobre o que você quer saber, beleza? Vê por que alguém morreu, faz isso e aquilo, e tudo se encaixa, né? Mas falei disso porque ele narra filmes e tudo, fez o que quis na carreira e é uma celebridade negra. Então, se é sempre papo de supremacia branca, isso não meio que prova que talvez não seja, que talvez haja, sei lá, esperança, saca? Tipo, qualquer um pode se libertar e lutar pelo seu povo e direitos. Acho que não. Nunca é pessoal, nunca é desrespeito, não tem nada a ver comigo. Só que não tem como isso ser verdade. É disso que se trata a ilusão de Hollywood. Tem negros, latinos, cultura chinesa, japonesa, isso e aquilo. Você monta o cenário, pinta o quadro, pinta. Pense no que estou te dizendo. Você pinta, ilustra, mistura todas essas cores. Está criando uma bela ilustração. Entende? É uma ilusão, sabe? E atrai as pessoas, como uma planta carnívora ou mariposa atraída pela luz. É muito atraente, não é? Vocês têm que admitir, Hollywood é assim até conhecer melhor. É muito atraente, ofuscante. Você fica cego pela luz, entende? Há tantas músicas sobre luzes, cegueira, qualquer coisa que eu pense deve ter uma música sobre. Eles pintam esse quadro do que é Hollywood. Usam todas as cores, etnias e culturas como sua visão. O que você vê é o que quero dizer. O que você vê ao redor é o que você vê. Então, como eu falei em outro vídeo, Will Smith, sabe? Ele é foda e tal, e tal, e tal. Ele pode te atrair, você pode ser negro, pode estar curtindo o Will Smith. Eu curto o Will Smith, sabe? Punes, cara, eu consigo entender, tá ligado? E aí, de repente, você pensa, ele tá lutando pelos negros e entra na onda. E aí o controle dele sobre os negros fica muito maior. E é por isso que ele tem permissão. Pense nas palavras que eu tô falando. Permissão para certas coisas, liberdades, prêmios, certos. Lá, olha. E eu gosto de falar sobre isso. É o meu canal, eu faço o que eu quiser. Tem uma diferença enorme entre alguém com 100 mil, com 1 milhão, com 100 milhões, alguém com. Isso é 1 bilhão? 1 bilhão. Uma pessoa com. Falei disso porque na narração de filmes e documentários, ele realizou tudo o que queria na carreira e é uma celebridade afro-americana.
Então lembre-se, se é sempre papo de supremacia branca, isso não provaria em certos casos que talvez não seja assim, que talvez haja o esperança, sabe? Tipo, qualquer pessoa de qualquer etnia ou cultura pode se libertar e lutar pelos direitos do seu povo? Eu acho que não. Nunca é pessoal, nunca é desrespeito. Não tem nada a ver comigo ou minha opinião. Simplesmente, não há como isso ser verdade. É exatamente disso que trata a ilusão de Hollywood. Tem negros, latinos, cultura chinesa, japonesa, isso e aquilo. Você monta o cenário. Você pinta o quadro. Pinta. Pense no que estou te dizendo. Você pinta. Você ilustra. Você está misturando todas essas cores. Está pintando essa ilustração linda. Beleza? É uma ilusão, tá? Atrai as pessoas como a planta carnívora ou a mariposa para a luz. É bem atraente, né? Então, se vocês curtem Hollywood antes de saber mais, é atraente, é cegante. Você fica cego pelas luzes, tá? Tem tantas músicas sobre luzes, cegueira, qualquer coisa tem uma música sobre. Então, eles pintam esse quadro do que é Hollywood. Usam todas as cores, etnias e culturas como sua visão. O que você vê é o que eu quero dizer. O que você vê ao redor é o que você vê. Como falei em outro vídeo, Will Smith, ele é maneiro, tal, tal, tal. Ele pode te representar. Você pode ser negro, pode estar curtindo o Will Smith. Eu gosto do Will Smith, sabe? Cara, eu consigo entender, tá ligado? E aí, bum, você pensa, ele luta por vidas negras e entra na onda. E agora o controle dele sobre os negros é muito maior. Por isso ele tem permissão, pense bem para certas coisas, liberdades, prêmios, certos. Olha, eu gosto de falar sobre isso. É o meu canal, faço o que eu quiser. Tem uma diferença enorme entre alguém com 100 mil, 1 milhão, 100 milhões e alguém com. Isso é 1 bilhão? 1 bilhão, uma pessoa com. Tô falando sério, me escuta. Tem uma grande diferença entre alguém com 1 bilhão e com 2 bilhões. Presta atenção. E tem diferença entre 20 milhões e entre 20 milhões e 1 trilhão. Vocês concordam? Vocês acham que trilhões não existem, mas existem sim. Galera precisa entender como os Illuminati funcionam. As pessoas precisam entender como funciona essa baboseira de poder branco que eu falo. Farei um vídeo separado sobre isso, mas estou tocando no assunto. Não me importa quanto você acha que o cara da Amazon ganha. É troco para quem realmente manda no mundo que você nem imagina. Talvez você tenha ideia de quem manda, pois dá para encontrar. Você pode pesquisar empresas e nomes. Tem gente que não vai achar, mas há muitos nomes que dá. A riqueza que divulgam não é a riqueza real. Se dizem que os Rockefellers, tipo o David de Rockefeller, vale 1 trilhão, na verdade ele vale 30 trilhões. Mas você não sabe disso. É assim que essa parada funciona. Então vamos dizer, Morgan Freeman, patrimônio de 250 milhões. Para mim soa como: uau, tô bem pro resto da vida. Minha família tá bem, e talvez a deles, e talvez a família deles também. Mas até eu sei, alguém sem essa grana toda saberia que não é nada comparado ao que eu sei, tá ligado? Tem gente que tem bilhões, isso é tudo público. Essa galera tem bilhões. E o Morgan Freeman, claro, ele é negro. Beleza, ele vale 250 milhões. Certo? Ele fez um monte de filmes e ele fala, e tem muita campanha política. Aham, uh, ninguém vai discordar disso.
são fatos. Boom, adoro isso. As pessoas são apaixonadas, querem acreditar no contrário. Beleza, mas ele faz algo? Se ele passou a vida toda. Se você conhecesse Morgan Freeman desde o início e ele fosse um ativista político até hoje, lutando diariamente pelo Black Lives Matter, você pensaria, cara, digamos que você o descobriu há 1 ano e pensa, faz 1 ano que o conheço e todo dia esse cara tá no jornal. Ele tá se metendo em confusão com advogados para todo lado. Esse cara acabou de soltar um comentário polêmico sobre isso. Ele estava falando como os brancos são donos disso e como os negros precisam se levantar. E você pensa, cara, onde esse sujeito vai? Em todo filme ele tá dando dicas. E eu diria, tô contigo, mas ele seria morto. Ele nem teria chance de chegar lá. Então, quem me conhece já sabe que ele tá lá só como um símbolo. Eles, os poderosos que são brancos, nem quero mais falar de cor. Eles não são negros, eles não são de etnia ou cor. Vamos usar isso mesmo. Eles simplesmente não são. Diga o que quiser, porra. O que te fizer sentir melhor. Não dou a mínima. É o controle deles. E no fim, eles tão doentes que podem dizer: posso desligar esse filho da puta. Eu poderia matá-lo mesmo. Poderia vê-lo sofrer. Posso atacá-lo das sombras. Ele nunca saberia de várias formas. Posso chantageá-lo. Eu poderia. Uau! 20 segundos falando o que podem fazer para controlá-lo. Ele gosta de onde está. Não quer viver como nós. Prefere viver assim. Temos nomes pra gente assim. Beleza? Vou deixar por isso mesmo. Gosto de conteúdo nos vídeos. Quero impactar vocês, não só dizer são os mesmos. E se aprendessem algo hoje? Que tal? Ouvir outro lado, outra opinião, outra perspectiva? Talvez coisas que nunca ouviu antes e pensa, uau, gostei disso, né? Deixe isso penetrar. Vou encerrar o vídeo. O sorriso do Jimi Hendrix, beleza? Eu sou fissurado nisso. Não faço vídeos pra depois dizer, foi mal, galera. Passei info errada. Que se dane, cara. De vez em quando acontece. Assumo a bronca. É o que fazemos como verdadeiros, mas não busco isso. Tipo, não é legal. Então tô super confiante nisso. Pra mim são as mesmas pessoas, 100%. E se não forem como eu disse, se houvesse algo estranho, ninguém pode me culpar. Ah, eles não se parecem. Cara, você sabe que sim. Como sabe que Nelson Mandela e Morgan Freeman são parecidos? Então não dá pra discutir isso, né? Beleza. São gêmeos, trigêmeos, quádruplos, sei lá. São algo, são um experimento, são isso ou aquilo. Mas há uma ligação entre eles além da aparência. Pra mim, são a mesma pessoa, caramba. E isso bastou. Foi tudo que eu precisei. 2 fotos. Mesmo nariz, mesma sobrancelha. Nem preciso apontar essas coisas. Não preciso dizer como pensar. Mesmo cabelo afro. Não preciso dizer que tô falando sério. Você que processe isso. O sistema já fez. O sistema analisou as fotos e disse 84% iguais. É o sistema. Não posso manipular essa porcaria. Jogo as fotos, ele me dá isso. Me deu 3 fotos. Me deu 3 fotos. 81, 81, Lionel Richie. E quem diabos é Bubba Smith? Deve ser um músico. Não, não é. Defensor de futebol americano. Caramba, ele é grande, cara. E há outros caminhos pra explorar se quiser. Eu não ligo muito como disse. É o pai dele? É o tio dele? São parentes? Provavelmente. Quem se importa, porra? Pegue os grandes nomes e eduque as pessoas. É isso que estou fazendo agora. Tô tentando não mexer mais com figurinhas. Tô tentando acertar vocês onde dói mesmo. São as mesmas pessoas, têm as mesmas órbitas oculares, têm as mesmas sobrancelhas, têm o mesmo nariz, têm a mesma boca, têm a mesma barba, bigode, têm as mesmas orelhas, têm o mesmo queixo, têm um queixo alfa enorme, forte e insano. Bum, os dois. As duas pessoas que comparo têm tudo igual. As datas, os números, são as mesmas pessoas. Não esqueçam de curtir e até o próximo vídeo. Falou!